Vamos lá em Mateus capítulo 5 agora, para a gente sair daqui alimentado, porque o que segura a ovelha não é o tamanho da cerca, mas a qualidade do pasto. Então tem pasto verdejante para nós agora. No capítulo 5 de São Mateus, o versículo 1, começa assim, ó: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, verso 3, vamos primeiro, ou a primeira bem-aventurança, número 3 do capítulo 5, verso 3. Para quem não entende ainda, está começando a ler a Bíblia, o capítulo é o número grande, o versículo é o número pequeno. Melhorou? Novo Testamento é a partir de São Mateus, Antigo Testamento a partir de Gênesis. Só lembrando também que são 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, somando então 66 livros. Aqui a gente aprende a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, só outro detalhe: o Antigo Testamento é o Novo Testamento, e o Novo Testamento é o Antigo Testamento. Pronto, o pastor pirou de vez. Não pirou não, deixa eu explicar. O Antigo Testamento é o Novo e o Novo é o Antigo. O que é isso? O Antigo Testamento é o Novo Testamento encoberto, e o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Então um depende do outro, né? Depende do outro para a gente entender. Tem gente que só lê um antigo, aí fica difícil. Quando vai no novo, não entende o antigo, porque o novo é um complemento. Elucida para algumas questões, assim como o livro de Daniel. A gente entende o livro de Daniel se estudar também o Apocalipse, e o Apocalipse se estudar o livro de Daniel. São dois gêmeos proféticos, apesar de terem vivido em épocas distantes, diferentes. Por exemplo, Daniel viveu 500 anos antes de Cristo nascer. João, né? Quem escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos, você vê, então tem 500 anos de distância, mas um complementa o outro. Você não entende capítulo 13 de Apocalipse sem o capítulo 7 de Daniel. Então é importante a gente entender essas coisinhas. Vamos lá, capítulo 5, verso 3, tem a primeira bem-aventurança. O que é bem-aventurança? Em outras versões bíblicas, a palavra, em vez de bem-aventurados, tem assim, ó, felizes. Olha, eu pensei que felicidade dependia de dinheiro no bolso ou no banco. Eu pensei que felicidade dependia de saúde. Nem de saúde depende. Felicidade eu pensei que dependia de ter muitos amigos, muitas amigas. Também não é. O que é felicidade? Uma coisa é felicidade, outra coisa é alegria, tá? Então, felicidade não depende de fatores externos. Sabem por quê? Felizes são aqueles... Jesus ensina para a gente. Primeira bem-aventurança: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino de quem? Dos céus. O que significa humilde de espírito? Eu pensava que humilde é alguém no termo pejorativo, porque alguém me falou uma vez, eu acho que você já ouviu esse ditado também. Cá para nós, veja bem se é isso mesmo. No termo pejorativo, aquela fulana é tão triste, é uma pessoa tão chata, enfim, é uma pobre de espírito. Você já ouviu essa dica? Só que está errado, porque a própria Bíblia diz aqui que bem-aventurados os pobres, felizes os pobres de espírito. O que é essa pobreza, pastor? Explica para a gente. Muito bem. Por que bem-aventurados os pobres de espírito? Porque deles é o reino dos céus. Porque a pessoa, ela se sente tão fraquinha, tão pobrezinha espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, pobre ou humilde de espírito. É alguém que se sente tão fraquinha espiritualmente, tão pobre espiritualmente, que vai buscar a riqueza de Deus, a riqueza na fonte, a riqueza espiritual na providência divina. E a Bíblia chama essa de feliz, porque vai ter um título.
ela será chamada, porque delas, no caso, dele ou dela, é o reino de Deus. Bem-aventurados são quem? Os pobres. Então não fala mais assim, chamando uma pessoa de chata, que ela é pobre de espírito. Não, ela não é pobre de espírito. Se fosse pobre, seria humilde o suficiente para reconhecer que é pobre e vai até a riqueza espiritual, que a fonte é a própria divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e vai ser agraciada ou agraciado por se tornar um cidadão do reino celestial. Já sabe agora o que significa pobre de espírito? Humilde de espírito é você reconhecer a sua debilidade e fraqueza espiritual e ao mesmo tempo recorrer a Deus, de onde você pode extrair as riquezas espirituais da providência. Fechado? Então, bem-aventurados sois se realmente todos são de fato humildes de espírito. O verso 4 do capítulo 5 tem uma outra bem-aventurança. O verso 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que choro é esse aí? Vamos lá. Esse choro ele pode ser entendido de forma literal, ou pode também ser entendido de forma simbólica, espiritual. Bem-aventurados os que choram. Sabe, quando a gente chora por uma razão, porque ninguém chora por acaso, ninguém chora para dizer assim, hoje eu vou chorar, sem razão nenhuma. Todos nós choramos, nos sensibilizamos, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, dentro de nós, do nosso peito existe um coração, e esse coração sangra, esse coração entristece, esse coração sofre, por isso nós choramos, literalmente. Mas lembram do texto bíblico, quando diz o grande autor do Antigo Testamento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que coisa linda! O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem até uma música, né? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Amém? É um choro literal, e Deus realmente vai lá e enxuga esse choro, consolando o ser humano que é fraco, pecador, e ele chora de dor física. E Deus, não existe dor para sempre, gente. Tudo nessa vida é passageiro. Só Deus que é eterno. A Bíblia diz: passará o céu e a terra, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, passa, meu irmão, está sofrendo? Esse choro não vai durar a vida toda. A promessa de Deus dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. É provável que a noite dure mais de 8 horas, 6 horas, 12 horas, a escuridão. Talvez os seus problemas durem muito tempo, mas eles não vão durar para sempre. Amém? Eu estou falando de um choro físico, se aplica também aqui, mas também do choro simbólico. Que choro é esse, pastor? Ellen White, adventista, uma mulher de Deus, ela escreveu um livro chamado Caminho a Cristo, e eu sugiro que você lê esse livro. É um livro que fala de justificação pela fé, de salvação pela graça. Nós vemos que a salvação é pela graça e a gente será justificado pela fé. Lê esse livro, vai te aproximar também mais da Bíblia e mais de Deus. Em uma das frases lindas que este livro proporciona a cada um de nós, existe aquela que eu explico esse texto através dessa leitura. O que é arrependimento? Arrependimento é o seguinte: o verdadeiro arrependimento, estou falando do verdadeiro, compreende tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Deu para notar aí? Quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo é aquele que trabalha para nos corrigir, para nos alertar, para nos transformar, e ele nos salva, mostrando o caminho verdadeiro, que é Cristo, a verdade e a vida.
Aí a gente se humilha diante de Deus como pobre de espírito, um coladinho com o outro, né? Uma bem-aventurança coladinha com a outra. Primeira, pobre de espírito. Segundo, quem chora será consolado. Esse choro aí, ele pode ser entendido também de um choro simbólico ou espiritual. Quando a gente comete um erro e a gente chora, simbolicamente falando, se arrependendo do pecado que cometeu, da falha que cometeu, chora e não pratica mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. É sentir tristeza. Isso, sentir triste é chorar pelo pecado, pela falha que cometeu. Contra quem? Porque quando a gente peca contra Deus e a gente peca também contra o nosso próximo. Então a Bíblia diz que quem chora de verdade, tanto física quanto espiritualmente, tanto literalmente quanto simbolicamente, a Bíblia diz que Deus vai e enxuga. Esse enxugar de Deus é nos consolando de forma literal e nos consolando de forma simbólica, enxugando ou perdoando as nossas falhas. Terceira bem-aventurança que Jesus fala para a gente está no verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu nunca vi um brabo, alguém valentão, viver muito tempo. Muito bem, pastor. Tem aplicação dupla também, essa bem-aventurança? Tem. Felizes são os mansos, literais, né? E também simbólicos. Como assim? A terra literal e a terra simbólica. Quem é manso vai viver mais nessa terra aqui. E quem é manso, continuar sendo manso, vai viver para sempre na terra colar, chamada Novo Céu e Nova Jerusalém, ok? Então, se você for manso, a Bíblia diz, você vai alcançar o privilégio de muitos, que é viver para sempre na nova terra. Primeiro ele diz, terra, essa terra aqui pode ser também aplicada, mas principalmente quem for manso, quem for mansa, vai viver para sempre na nova terra, vai herdar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Próxima bem-aventurança está no verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê, meus irmãos? Porque serão fartos. Quer ser farto de justiça? Quer ser farto da verdade? Porque a palavra justiça tem algo interessante para a gente aprender. O que é justiça? Salmo 119, não é? 142, diz que a justiça é verdade eterna, a tua lei é a própria verdade, é a própria justiça. Justiça são os mandamentos de Deus. O próprio Davi explicou isso no Salmo. Então, se você pratica a justiça, você está com fome de justiça. E eu só vou falar uma coisa para você, hein? É coisa que dinheiro não compra. Apesar de que muita gente quer com dinheiro comprar um juiz, um advogado, o dinheiro não compra juiz e advogado. Aliás, pode até comprar, mas não compra a justiça verdadeira, não compra a verdade. Portanto, justiça é você ter fome e sede de guardar o que é correto, de guardar os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Papai do Céu. Isso é justiça. A propósito, você tem fome? Você tem sede de justiça? Se você tiver fome e sede de justiça, você é um bem-aventurado, bem feliz, porque você vai alcançar, com certeza, a verdadeira justiça, que é hoje difícil, de se obter. Outra bem-aventurança, você será farto, se você tiver fome e sede de justiça. Verso 7 do capítulo 5 de São Mateus, encontramos aí outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? O que a gente menos vê no atual século é gente com sensibilidade. Mas tem gente sensível, tem.
Por isso que a Bíblia diz: sejam misericordiosos. O que é misericordioso ser? Ser misericordioso, ser misericordiosa, é você sentir-se no lugar de alguém. É empatia, é amar o seu próximo, sem olhar o sexo, sem olhar a etnia, sem olhar a raça, né? Sem olhar a cor. Isso, de verdade, é ter empatia pelo seu próximo, pela sua irmã, pelo seu irmão. Ter misericórdia do seu próximo. A gente liga a TV, o que mais a gente vê é desgraça. Eu vou sugerir algo para vocês aqui, né? É o que mais tem quando a gente liga nos jornais hoje, é prejuízo, é coisa ruim. Então, quer um recado do seu pastor? Eu não estou dizendo que você tem que ser alguém isolado da mídia, alguém que não se atualiza, não é isso. Mas tem muita coisa boa para você ver na televisão, na internet. Mas tem outras que, na sua maioria, são coisas ruins. Tem gente que entra em depressão. Tem gente que até faz coisas erradas porque está acostumada a assistir coisa ruim. O próprio profeta messiânico aconselha os irmãos para fechar os olhos para essas notícias horríveis. Não assista essas coisas ruins, assista coisa boa, porque você é produto, viu? Pode ser um produto de onde você está, assistindo o que você está assistindo, ouvindo o que você está ouvindo, fazendo o que você está vendo as pessoas fazerem. Então, um conselho: se atualize. Seja uma pessoa atualizada, mas por favor, tire a desgraça dos seus olhos e dos seus ouvidos. Isso vai neutralizar, vai impactar de tal forma os seus sentimentos que você pode se tornar alguém insensível, com uma mente futura cauterizada. De tanto você ouvir aquilo, assistir aquilo, ver as pessoas fazerem aquilo de errado, você pode até copiar automaticamente o que você está ouvindo, o que você está vendo e o que você está, ouvindo, vendo as pessoas praticarem. Então o conselho é: fuja das notícias ruins, seja positivo, tenha fé, assista coisa boa, ouça coisa que eleve a sua espiritualidade, tá bom? Temos muitos programas bons na TV, principalmente no canal da TV Novo Tempo, o canal da esperança. Propaganda feita, não vou ganhar nada com isso. Vou sim, claro que eu vou ganhar almas, milhares de almas para Jesus. E você que está em período de depressão, você está sofrendo, então a dica é: faça alguma coisa, vá fazer academia, vá jogar bola, vá ler bons livros, leia a palavra de Deus, porque existem 3 remédios, se for patológico, por exemplo, a depressão, você precisa de um profissional na área, um médico, precisa ser acompanhado, é verdade. Se precisar tomar remédio, tem que tomar remédio, não seja alguns ignorantes que nós vemos por pessoas aí que têm inteligência, mas não são sábias. Que a diferença, de inteligente para sábio, você sabe qual é a diferença, É simplesmente grotesca e gigantesca. Tem gente que é entendida, é estudada, mas não é sábia. Tem gente. Por quê? A inteligência se adquire com pesquisa e estudo. A sabedoria, no entanto, com comunhão, joelho no chão, oração a Deus. Repito, a inteligência se consegue com estudo nos livros e pesquisa nos livros, na internet. Isso se consegue inteligência. Agora a sabedoria se consegue com oração, comunhão com Deus. Seja misericordioso. Se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia. Você vai sentir que as pessoas que estão em seu entorno, ao seu redor, com quem se relaciona, essas pessoas serão muito especiais para você. Você vai ter misericórdia dessas pessoas. E sabe qual é o troco disso? Mas não faça isso pensando no troco. Não dê esmola com a mão direita que a outra mão esquerda enxergue. Eu nunca vi uma mão enxergar. A mão não tem essa funcionalidade. A mão não tem essa funcionalidade. A função da mão é apalpar, é fazer carinho, é pegar algo, A função dos olhos é enxergar. Mas Jesus falou isso simbolicamente falando, claro, desculpe a redundância, dizendo que ao você prestar
uma assistência a quem quer que seja, não somente aos da sua própria fé, que primeiro você tem que fazer isso. Ao você prestar socorro a alguém, não faça para que outras pessoas enxerguem, ou seja, para você ser noticiado, né? Tem muita gente que gosta disso, e agora com as redes sociais, aí tira foto de tudo, tá tirando a foto porque está visitando um irmão que está doente. Não é errado não, né? A gente entrou na trend, né? Na trend atual, não é errado não, né? Tirar uma foto que está visitando alguém, é interessante, é uma obra boa. Se quiser continuar tirando, e quiser continuar postando para as outras clicarem lá e compartilharem e curtirem, não tem problema. O problema está na sua intencionalidade, em querer aplausos, curtidas, compartilhamentos, se tornar famoso, se tornar famosa. Isso tira o brilho do seu caráter, a essência. Então seja misericordioso, porque quando a gente for para o céu, a gente vai ter muitas surpresas. E a gente vai ver pessoas ali que fizeram tantas coisas boas e nunca foram sequer reconhecidas diante dos seres humanos. Mas você que quer a vida eterna, não por praticar boas obras, mas porque você tem Cristo no coração, as boas obras serão o resultado de quem ama de verdade. Não se importe, porque às vezes é bom a gente receber um afago. Ô pastor, que coisa linda o senhor fez, que música linda o senhor cantor, que pregação maravilhosa. Não é ruim não ouvir isso não. Tem gente que pode até se estragar com um elogio, né? Aí por conta disso não vai elogiar. Não é isso. Que tenha o seu lugar. Só que quem está recebendo o elogio não se torne orgulhoso, né? E aquele também não pode criticar, porque toda crítica é diabólica. Seja misericordioso, seja, e você vai alcançar misericórdia. Vamos para as bem-aventuranças finais. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Por que são bem-aventurados os limpos? Porque verão. Quem é que vai ver Deus? Quem é que vai enxergar o Espírito Santo? Quem é que vai ver Jesus Cristo? Os limpos de coração. Meu irmão, minha irmã, não importa. Abra bem o seu coração nesse momento, o seu ouvido para ouvir. Você que está me assistindo, onde quer que você esteja, abra bem a sua mente. Não importa o que dizemos ser, importa o que realmente somos. O verdadeiro sermão, o bom sermão, não é aquele que a gente ouve, é aquele que a gente enxerga. Eu posso falar 1.001 palavras, 2.000 palavras, 3.000 palavras, 5.000 palavras aqui bonitas, mas isso não é sermão bom. O bom sermão, ou seja, o bom pregador, é aquele que converte os ouvidos das pessoas em olhos. É isso mesmo. Se eu ouvi faz tanto tempo, mas é pura verdade. Não é o que você está vendo não, irmão, simplesmente, né? Na teoria, é o que você vai ver na prática. Não, repito o conceito profético. Não importa o que dizemos ser, importa o que realmente somos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Já recebeu os aplausos do pastor e da humanidade. De Deus não. Então não importa, não adianta eu falar bonito aqui e depois dessas portas eu viver totalmente incoerente com o que eu falei. Então você tem que viver o que você fala. É por isso que Jesus tinha poder nas palavras. Por quê? Porque ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Isso aí é ser limpo de coração. Bem-aventurados, porque verão a Deus os limpos, as limpas de coração. Então viva o que você fala, meu irmão. Viva o que você fala, minha irmã. Você vai ser uma bem-aventurada, feliz, porque você vai ver Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Então, bem-aventuradas sois, bem-aventurados sois, porque limpa serás, limpo serás. Você vai ver
a Deus. Verso 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados... Olha, uma ícone do bom samaritano, uma católica chamada Madre Teresa de Calcutá. E muitas outras pessoas católicas, muitas outras pessoas que são espíritas, muitas outras pessoas que são adventistas, batistas, assembleias. E não importa o credo, meu irmão, não importa. Nós precisamos praticar a pacificação. Tem gente que só faz brigar, lutar. Quando você chega, você tem até vontade de sair. Quando a pessoa chega, né? Essa pessoa chata de galoche, pessoa que só quer encrenca. Tem gente assim nas igrejas boas? Tem gente que só quer dar encrenca, só quer dar trabalho para pastor, dar trabalho para os anciãos, para o ancianato, para os líderes, para os oficiais, dá trabalho para Deus e até para o diabo. A gente tem que deixar de ser ruim. O que mais nós vemos hoje são pessoas religiosas, preconceituosas. Na verdade, elas não são cristãs, elas vivem uma religiosidade medíocre, fanática, exacerbada e passa da conta. A gente precisa, de fato, viver o que a gente fala, o que a gente prega, viver a paz. Pacificador, pacificadora. Se você vir alguém brigão, eu, por exemplo, eu tenho um temperamento que a psicologia chama de sanguíneo. A primeira anciã aqui me falou assim um dia desse, acho que umas 3 vezes ela me falou: eu encontrei alguém, como foi? Mais elétrico, ainda bem que não foi brigão. Edilé chegou e disse para mim: eu encontrei alguém mais imperativo do que o pastor, não, do que eu, é o pastor. Eita, como é fácil ver os defeitos dos outros, Bruno. Irmãos, é brincadeira à parte, mas olha, eu nasci assim, mas eu não vou morrer assado no fogo do inferno. Não tem essa, né? Tem gente, não, eu nasci com esse temperamento, tipo Pedro, tipo Paulo, tipo João e o Tiaguinho. Por exemplo, esses últimos, filhos de Zebedeu. O João, que escreveu o Apocalipse, as 3 epístolas universais, e o livro do Evangelho por último, ele tinha um temperamento explosivo. Esses 2 meninos de Zebedeu, João e Tiago, eles eram chamados de filhos do trovão. Imagine... dentro de um metrô, dentro de um ônibus, abarrotados, esses 2, se alguém chegasse e encostasse, se alguém chegasse e acotovelasse, se alguém chegasse e apertasse, pisasse no pé deles, com certeza eles davam um pisão de volta. Temperamento colérico, sanguíneo, colérico. Mas eles não morreram assim como nasceram, porque o Espírito Santo transformou o caráter, e junto com o caráter a personalidade. Porque cada personalidade, no caso temperamento, tem suas partes negativas e tem suas partes positivas. Então vamos ficar, o Espírito Santo faz isso, ele anula, ele destrói, neutraliza as qualidades negativas do temperamento A, ou B, ou C, ou D, e deixa e faz ele melhora, ele transforma o que já é qualidade positiva ainda melhor. É isso que a gente tem que saber, tem que aprender. A gente tem um temperamento assim, mas derruba por baixo. O Espírito Santo tem esse poder para fazer, não é você não, viu? Não é você que tem esse poder para mudar não, quem muda é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está mudando o meu temperamento, e ele transformará, porque eu não vou para o céu com esse temperamento negativo, explosivo, briguento. Esse temperamento o Espírito Santo vai erradicar com a minha permissão, porque ele precisa que eu permita fazê-lo. Uma vez permitindo, o Espírito Santo transformará, e eu serei uma pessoa, em vez de briguenta, uma pessoa pacífica. Serei feliz por ser um pacificador. Verso 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos terminar? Perseguidos por causa de quê?
dos mandamentos de Deus, que são justiça, perseguido por causa da lei de Deus, que é justiça, perseguido por causa da verdade, que a lei de Deus é a verdade. Então vocês, quando forem perseguidos, não sejam perseguidos por sua própria conta, ou seja, perseguido porque você fez coisa errada. Não seja perseguido por isso. Mas mesmo assim, nos últimos dias haverá perseguição, não porque você fez coisa errada, mas porque você fez coisa certa. Me lembrei de Saul perseguindo Davi. Lembram de Saul? O que foi que Davi fez para receber a perseguição do rei Saul? O rei Saul até chamava-o de filho, e Davi tinha um carinho muito grande pelo seu rei, que ele o chamava de pai. Ele era amigo, bem próximo do filho dele, Jonatas. Davi, meu irmão, era amigo de Jonatas, e ele chamava o pai de Jonatas seu pai. Qual foi a razão pela qual Saul perseguiu o rei Davi? É evidente, Davi fez coisa ruim com Saul? Não. Então Saul, ele perseguia Davi não porque Davi era mau, era porque Davi era bom. Saul perseguiu Davi não porque Davi não tinha qualidades, era porque Davi tinha dons. Então isso é inveja. Não seja perseguido por causa de seu temperamento desregrado, distanciado de Deus. Seja perseguido, como será nos últimos dias, se você estiver vivo ainda, por causa da justiça. Levante os olhos para o céu. A bem-aventurança seguinte diz assim no verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha aí, gente, quando alguém mentir a seu respeito, você é bem-aventurada, você é bem-aventurado se você não replicar, se você não revidar. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz, ó. Você é feliz quando por causa dele vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Dá vontade de esganar a pessoa que fala mal da gente, não dá não? Dá, mas isso é da carne, isso é do velho homem, do trovão, do relâmpago, do hiperativismo negativo, das qualidades negativas de um temperamento explosivo. Isso é coisa do homem, isso é coisa da mulher velha, do homem velho. Você vai ser perseguido por causa da verdade. É bem-aventurado, é bem-aventurada. Quando alguém falar mal de você, injuriar você, como diz o próprio Cristo, não fique preocupado. E outra, nem se defenda. Quando o seu inimigo, porque é só inimigo que persegue você. Quando o seu inimigo, porque é só o seu inimigo que lhe injuria, que fala mal de você, quando ele o fizer, não se defenda, por duas razões. A primeira é que eles não merecem a sua explicação. A segunda é que você é amigo de Deus e não vai se igualar a essa gente que não quer nada com Deus nem com você. Então Cristo diz: sois bem-aventurados quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Terminando, Jesus então fala: fiquem felizes, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quando alguém falar mal de você, quando você for perseguido por esse alguém, por essa alguém, quando as pessoas falarem isso de você e não tem razão porque falam, o que é que você tem que fazer? Responder? Não. A justiça de Deus responderá. O que é que você tem que fazer? Levante a cabeça para o alto e sorria de felicidade, não apenas de alegria. Isso é masoquismo. Sentir felicidade com o sofrimento, sentir-se alegre com as dores. Não é isso que eu quero dizer. Aí eu termino como comecei. Felicidade é uma coisa, alegria é outra. Alegria às vezes é momentânea, como na sua maioria. Felicidade é eterna, porque vem lá de cima. Você já assistiu alguns filmes aí épicos e bíblicos e também históricos, um deles com aquele famigerado Nero, grande imperador de Roma. Ele era um famigerado mesmo, miserável. Ele queimou Roma, diz a história, e colocou a culpa
nos cristãos, tochas vivas, mandava queimar os cristãos, mandava os cristãos, né, serem jogados às feras, às pontas dos touros. Eles matavam os cristãos e comiam vivos os cristãos, botavam os cristãos no tronco e tacavam fogo e viravam os cristãos tochas vivas. Conta-se a história que em um desses momentos, enquanto os cristãos estavam sendo queimados, Nero ficou tão furioso, tão chateado. Por quê, pastor? Porque em vez dos cristãos praguejarem, xingarem a Nero e ao mesmo tempo ao seu Deus, porque Deus permitiu tais atrocidades contra as pessoas que Ele ama e que as pessoas que amam a Deus. Por que Deus permite o sofrimento? Esses dias alguém me perguntou, na Quinta da Boa Vista, no domingo, que teve superação aqui da Associação Rio de Janeiro, e eu fui lá e alguém me perguntou, uma pessoa muito distinta, uma pessoa muito educada, inteligente, alguém me perguntou, pastor, por que é que Deus permite que as pessoas boas sofram? A minha primeira resposta foi, por que é que Ele permitiu que Cristo Jesus sofresse e morresse? E já respondi à altura, tudo bem, mas é difícil a gente entender essas coisas, não é? É difícil, é porque umas pessoas cristãs Deus poupou, outras Deus deixou que morressem, e de forma trágica, de forma terrível, né? A morte dessas pessoas. Aí eu entendo e expliquei para ela, minha irmã, não dá para entender certas coisas, mas Deus tem um propósito. Nada é por acaso debaixo do sol, aqui na terra, nada. Se você vai sofrer, Deus vai permitir. Se você vai sorrir, Deus permite tudo, porque Ele tem vontades, e uma das vontades dele, além da soberana e ativa, é a vontade permissiva divina. Não dá para entender, mas eu sei de uma coisa, algumas pessoas tiveram câncer, algumas pessoas foram curadas, outras tiveram câncer, mas não foram curadas. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao vivo para você também que está me assistindo, e para você que está aqui adorando a Deus no presencial. Quantos gostariam de ser curados de uma doença que talvez você esteja vivenciando? Levanta a mão. Todo mundo levanta, quer ser curado. E se você não for curado, você continuará servindo a Deus, amando a Deus de igual forma? Continue sendo o adoradora de verdade. Sabe por quê? Porque o mais importante que a cura, se você não alcançou e não alcançará, e até vai morrer por isso, não xingue a Deus. Deus tem um propósito, mesmo com o câncer que você está sofrendo hoje. É difícil falar isso, porque eu também já vivenciei na minha família. Eu já tive câncer também, eu fui curado, mas minha filha não foi curada. A minha filha morreu, seu pai morreu, a sua mãe morreu, seu irmão está morrendo, não tem cura para ele, não tem cura para ela. Aí eu digo, existe coisa mais importante do que a cura? Tem. Deus tem um propósito. Lembram de Jesus? Vou repetir algo que falei na Semana da Esperança em setembro. Lembram de Jesus? Jesus, ele precisou passar pelo Calvário, pela sexta-feira da paixão. Mas o que aconteceu no domingo? Ele ressuscitou. O que foi mais importante? A morte de Jesus ou a ressurreição de Jesus? Ambas são importantes coisas. A ressurreição mostra o poder que Jesus tinha em si mesmo de ressuscitar a Ele mesmo e a todos quantos irão ressuscitar na especial e na ressurreição, na primeira, quando Ele voltar. Então, antes da ressurreição, existe a paixão. Repito o que eu falei na semana, e com essa eu termino. Muita gente quer ser como Daniel, aquele Daniel que entrou como um grande estadista para o povo de Israel, que escreveu um livro cujo o título é o seu nome. Eu quero ser como Daniel. Mas poucos querem entrar na cova dos leões. Já ouviram a história de José do Egito? Muitos querem ser um governador, né? Um homem de renome, um grande homem
na era internacional, mas ninguém quer ser preso como José foi, passar anos sob um líder pagão, sob Faraó, sob Potifar. Ninguém. Então, por quê? Porque é muito bom, gente, quando a gente é aprovado numa prova que a gente faz, é muito gostoso. Mas antes da gente ser aprovado na prova, a gente primeiro tem que passar por ela, tem que passar pela prova. E a prova dói, a prova tira às vezes a nossa paciência. A prova nos faz pensar, nos faz entender a razão pela qual estamos vivenciando. Aí sim, muitos querem ser aprovados, mas não querem passar pela prova. Muitos querem ressuscitar, mas antes da ressurreição tem que morrer, irmão. Porque antes do domingo vem a sexta-feira. Então, mais importante que a cura é a ressurreição. Cristo não curou minha filha, mas eu aguardo a ressurreição. Quando ele voltar, a minha filha vai ressuscitar do pó, transformada. Ela foi corruptível, será revestida de incorruptibilidade. Ela foi mortal, será revestida de imortalidade. Amém? Então eu preciso crer nesse Deus que faz milagres, não apenas pensar na cura física, mas a mais importante, que é a cura espiritual. Querem ser felizes? Querem ser bem-aventuradas? Então, sejam humildes, sejam mansos, chorem de arrependimento verdadeiro, sejam pacificadores, pacificadoras, sejam perseguidos por causa da verdade, por causa da justiça. Querem ter o privilégio de enxergar a Deus? Então sejam limpos e limpas como Ele é. Enfim, a cruz de Cristo nos mostrou o caminho para a vida eterna. Para ser aprovado, é necessário passar pela prova. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele quer transformar o seu coração. Quer que você saia daqui melhor do que quando entrou. Que você seja misericordioso para alcançar misericórdia. Que você seja abençoado, abençoada, porque Ele morreu na cruz para transformar o seu coração e o meu também. Ouça, eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição. Eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei quando enfim eu chegar lá do lar. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares, em mim
Vocês que estão aqui na igreja, sede de Parada de Lucas, fique em pé. E você que está aí, fique do jeito que você quiser. Você está em casa, no trabalho, fique à vontade. Me acompanhe nessa oração. Oremos. Obrigado, Pai, pela morte de Cristo, que nos permite também um dia sermos como Ele é. Obrigado porque a ressurreição virá para aqueles que morreram, que a trasladação acontecerá também para aqueles que estarão vivos mediante o regresso de Cristo e serão elevados para a altura, mas antes transformados com o Teu enorme poder. Obrigado porque felicidade independe de conceitos, independe de fatores externos, como aqueles que eram queimados vivos na época de Nero, e como podem sorrir, como podem se alegrar, como podem cantar louvores enquanto as chamas consumiam aqueles filhos de Deus, os teus filhos. Aí a gente entende que felicidade não depende da saúde, não depende de dinheiro, enfim, não depende de fatores externos, não depende do interno, não depende do externo, mas depende do eterno que está dentro de nós. Nos dê uma noite de um sono reparador na Tua presença e que sejamos felizes, bem-aventurados, bem-aventuradas, porque o Senhor está conosco. Em nome e por amor de Jesus. Amém.